Opa, tudo bem? Você chegou no vídeo agora que vai falar sobre estruturas em light steel frame. É isso mesmo. Estamos aqui numa obra nossa em steel frame, com aço laminado, ou seja, o popular aço pesado com as vigas is. Toda a estrutura já projetada em light steel por esses feras que você vai assistir aqui nesse vídeo, que vão abrir a caixa preta da Center Steel. É isso mesmo. É isso mesmo que eu falei, vai abrir a caixa preta. Vem comigo aqui, acompanha esses dois feras. Bom, então agora vou falar aqui com o engenheiro Felipe, direto da Center Steel, a gente mostrar esse processo antes de chegar lá na fábrica, antes de realmente produzir esse material, antes do aço que vem num rolo virar realmente a casa do seu cliente ou a sua casa mesmo aí. Engenheiro Felipe da Center Steel, e a gente vai mostrar principalmente a tela, vamos direto ao ponto mesmo, um vídeo bacana, então aproveita, compartilha com alguém esse vídeo. Isso aqui não é sempre que acontece, então vou agradecer aqui ao Felipe e à Center Steel por abrir esse espaço para a gente e mostrar aqui como que chega a estrutura na sua casa, que é o processo que ele faz. Bem, então, Jefferson, a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer a adaptação da casa, né, para o steel frame. Então, assim, a gente faz uma modelagem 3D da casa ainda sem o aço. Então aqui a gente tem, por exemplo, nessa casa, que é a que a gente está produzindo ali, né, a parede já modelada com revestimento, que o cliente nos forneceu a informação, né? Então tem a USB, espessura, a tipologia dos tipologia revestimentos. de cada parede, laje, né? Então aqui é construída a casa, mas ela não estrutural ainda, mesmo. Exatamente, a volumetria. Então aqui, por exemplo... Esse é o famoso SketchUp? Não é o SketchUp, esse é um programa, é o Vertex, né? Programa que a gente tem que fazer nesse programa, que é o programa que vai conversar com a máquina nossa depois, né? Que é em BIM. É BIM, exatamente. A gente consegue exportar isso aqui em FC para Revit, ArchiCAD, o que quer que seja. Programas BIM clássicos, sim, né? O Felipe está falando dos softwares que é usado para calcular tanto os volumes quanto a carga depois de cada perfil, posição, né, Felipe? É isso? O dimensionamento da estrutura é feito em outro programa, na verdade. Isso é um programa de detalhamento. Só a parte de detalhes mesmo, né? Então a gente tem primeiro o detalhe arquitetônico. Então aqui é pensado o tamanho de laje, o amarelo aqui é onde vai ser o steel frame depois, né? Sim, entendi. USB, contrapiso, piso, né? O espaço, ter os níveis também. Para ter os níveis, espaço entre forro pensado já. Então aqui a casa é construída já como ela vai ser feita mesmo, né? Show. E dentro desse mesmo programa é feito o detalhamento do aço. Primeiro tem que fazer isso, né? A volumetria. Essa volumetria que tu fala, Felipe, tu tá copiando o projeto arquitetônico. Boa. A gente não cria arquitetura aqui, né? A gente recebe o projeto arquitetônico do cliente e transforma isso em steel frame com as espessuras certas. Mesmo essa pessoa te enviando o projeto que não é para steel frame especificamente. Exatamente. Essa é a fase. DWG tendo os detalhamentos. Isso mesmo. É nessa fase que a gente faz a compatibilização, né? Por exemplo, a espessura de laje no arquitetônico de concreto estava com 15 centímetros. Aqui a gente vai adaptar o projeto com a espessura da treliça, que vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, 40 centímetros. Sofre uma alteração porque é treliçado, é uma laje mais leve e precisa ter um pouco mais robusta, né? Exatamente. Se o projeto não foi pensado em steel framing, alguma adaptação vai ter, né? Sim. Porque se o arquitetônico está com parede de 20 de tijolo, a gente adapta aqui, né? Alguns casos o projeto arquitetônico ele já é pensado, já sabendo as espessuras, e aí o projeto acaba ficando exatamente igual como o arquitetônico original. Mas na maioria dos casos a gente recebe o projeto pensado em alvenaria e a gente adapta aqui para o steel frame. Porque imagina, né, Felipe, se a pessoa já pensa nesse projeto no steel frame, ele já vai entender que a laje não é tão fina como na alvenaria, né? Na alvenaria, às vezes, uma laje entre piso pode ter até 12 centímetros. Para o steel frame, num vão que nem esses projetos aqui, é impossível, né? Então é importante o arquiteto entender disso já antecipadamente e já considerar, talvez, a espessura da laje um pouco mais alta. E, gente, quando o Felipe fala em espessura de laje com 40, geralmente já é acabada, tá? Só que isso não é um ponto negativo, porque, na minha opinião, tá, a gente nota o quê? Que o desempenho térmico e acústico, principalmente, de uma laje em steel frame, ele é muito superior à alvenaria. Por que isso? Em função das camadas e justamente dessa altura que a gente acaba reduzindo o barulho. Ah, mas eu já vi casa em steel frame que fica ringindo a laje. Mal calculada, tá? Não pode.
Agora, esse volume já adaptado, a gente aprova com o cliente, com o arquiteto, né? Justamente porque tem algumas decisões que não necessariamente são nossas. Por exemplo, aumentar, como a casa pode aumentar, né? Por causa da espessura de laje adaptada. O construtor geralmente participa? O construtor participa, algumas decisões importantes de serem tomadas pelo construtor também. Por exemplo, aberturas, né? A porta. A porta não vamos fazer com 80, a gente bota 86. Deixa a folga já. A folga, né? Aí depende do instalador, às vezes alguns pedem, Tipo por de exemplo, material? tipo de material, Madeira, né? PVC, alumínio. Mas às vezes mesmo o mesmo material, como madeira, alguns pedem 86, 89, aí esse tipo de detalhe da instalação, A folga, né? Varia conforme Sim. o O fornecedor. O Felipe está falando que, por exemplo, se uma janela no arquitetônico ela está dizendo que é 1 metro, isso é a janela pronta. Ele tem que acrescentar nesse projeto a folga desse vão. Para quando a gente colocar o revestimento, fazer as vedações e instalar a janela, a gente tem o que está no arquitetônico, que é o vão de 1 metro. Exatamente. O vão não, desculpa, a esquadria com 1 metro já. Porque o que a gente vai fazer aqui é o que vai ser produzido no aço, né? Exato. Seria o que o pessoal chama em alvenaria o osso. Exato. Né? O nosso osso aqui seria o aço. Uma vez isso então aprovado com o cliente, com o arquiteto, dentro desse mesmo programa a gente faz o detalhamento do aço estrutural, né? Que está aqui. Ó. O volume do aço, então por isso que é importante esse detalhamento arquitetônico prévio. Porque o volume do aço é lançado exatamente na posição que estava cada elemento no 3D volumétrico. Naquele volumétrico lá. E daqui parte. Aqui é feito todo o detalhamento, sim, né? Sim. O nosso programa aqui ele é perfeito. Ele é isso aqui já é bem avançado, a gente está fazendo um conteúdo, um vídeo para quem está iniciando e ter um pouco de entendimento mais sobre isso, Felipe, até para ajudar a vender o steel frame, porque às vezes você não precisa ser um engenheiro para vender steel frame. Agora, tem que ter um pouco de bagagem, um pouco de conteúdo, porque o cliente, às vezes, principalmente o cliente leigo, às vezes ele vem e ele não tem noção, né? Hoje em dia a gente ainda tem muita informação, tem muito vídeo, se fala muito em steel frame. Mas às vezes o cliente ele ouviu do arquiteto ou de algum amigo, poxa, estou construindo com tijolo, não, olha tal produto, tem steel frame e tal, e aí ele começa a pesquisar. Então, o construtor é importante ter essas noções prévias ali de questão estrutural, tá? É importante que esse programa é um programa que detalha o aço, né? Que vai lá para a máquina. Mas antes disso tem que ser feito o cálculo estrutural para definir espessura de chapas, reforço de parafusos, né? Isso é uma etapa pré-detalhamento. Aqui é feito o detalhamento e é levado a produção para a máquina. E é um programa com todos os encaixes, aqui se enxerga todos os furos de serviço. Daqui para a máquina, o processo é um pendrive que vai gerar a produção, né? Um arquivo de produção que gera os cortes lá, os cortes na máquina. Exatamente. Ah, beleza. A gente está falando aqui em sistema engenheirado. Então, o que acontece? Hoje ainda tem no mercado muita gente que constrói com perfil stick. Tem um nome vulgarmente usado aqui, no Sul principalmente, que é perfil burro, tá, gente? Eu não gosto muito de usar, mas é muito conhecido assim. O que é esse perfil comercial? A barra não é esse trabalho que o Felipe está mostrando, tá? É o perfil cru, barra de 6 metros, e isso é confeccionado na obra. Tem um trabalho de engenharia também, para quem faz stick, também tem. Mas é um outro processo, aí é uma linha de corte. É muito inferior ao que é feito no sistema engenheirado. Eu posso falar com propriedade, comecei com o sistema stick lá em 2003. Durante muitos anos fiquei usando, sim, perfil stick, não se tinha engenharia. Eu acho que foi em 2008, 2010, né, Felipe, que começou, né, o sistema engenheirado, né? Aqui na Center começamos mais ou menos por aí mesmo. Quando eu fiz a primeira casa com perfil engenheirado, que casualmente foi com a Center, eu não usei mais perfil stick, principalmente para grandes obras. Então, tem essa diferença que vale a pena você considerar também nos seus custos aí, tá bom? Aí uma vez a casa toda detalhada aqui, a gente, daqui que nem eu falei para a máquina, com todos os cortes engenheirados que tu comentou, Jefferson. Exato. Então daqui vai para a máquina, né? Num arquivo de produção, num pendrive que espeta lá na máquina e é tudo cortado, furado, conforme está no nosso programa aqui. Realmente não tem ajuste na obra, tá? A Center Steel tem essa expertise já de mais de 10 anos e posso garantir para vocês, realmente estão muito à frente
em função da experiência mesmo, né, gente? Não é desmerecendo nenhuma outra empresa, mas a experiência, ela fala mais alto, né? Quem já percorreu o caminho É. mais de uma vez conhece mais onde chegar, né? E a Sintra já está com essa expertise aí já. Então, o pessoal, a mão de obra, por exemplo, gosta muito do aço da Center Steel. Ah, é Center Steel? Poxa, que bacana então. Por quê? Porque já estão acostumados, sabe que o aço se encaixa bem. Tem alguns detalhes que eu vou mostrar ao longo desse vídeo, como você conferir se os painéis estão de acordo, se não tem nenhum erro no painel. Então, para você ficar esperto aí, caso não pegue uma fábrica com tanta experiência, né? Então, a ideia é você pegar experiência com isso aqui e poder entregar um bom produto aí. Casas boas ajudam o mercado inteiro, né? Então, a intenção desse conteúdo aqui não é só mostrar a experiência, sim que você também construa casas com excelências, consigam gerar uma renda para você, para a família e para quem vai estar contigo nessa construção. E caso você seja um engenheiro ou um arquiteto, já pega umas dicas aí para conferir a sua obra, né? Por que não? Compartilha, dá essa moral. O Felipe parou o trabalho dele aqui para gravar esse vídeo com a gente. Mais uma vez vou agradecer. E pelo menos você deixa aquele joinha aí que é importante e tudo aquilo mais que você já sabe aí, né? Eu tô começando agora no YouTube, a galera já sabe, já falei isso antes, então perdoem qualquer falha aí, né? Mas o importante é que a gente tá compartilhando realmente é dia a dia, né? Eu chego de supetão nas fábricas, a gente para, enfim, então ajude nós a crescer esse canal aí, esse vídeo chegar para mais pessoas. Gente, agora a gente vai falar de um assunto também relacionado à mesma estrutura, porém com o mestre aqui, com o engenheiro Vladimir. Falei certo? É engenheiro ou arquiteto? Engenheiro civil. Tô sacaneando ele. Engenheiro Vladimir, especialista em estrutura metálica e também steel frame aqui, trabalha ao lado do Felipe lá, ó. Então essa integração da Center aqui é muito bacana. Tem uma outra sala ali também, com mais quase 10 engenheiros e arquitetos lá trabalhando nesses detalhes de estrutura. E o Vladimir é um especialista na inclusão dessa estrutura pesada no steel frame. Mas por que raios precisa essa estrutura em aço pesado? Por que não pode ser tudo resolvido em steel frame? Vamos saber um pouco mais sobre isso agora. É soldado, é parafusado? Então, ó, conteúdo bacana. Curte e fica até o final. Bom, o mestre Vladimir agora vai explicar para nós então. Tomando aqui o mate, gente. Para quem não sabe, a gente está falando aqui do sul do país, aqui da capital Porto Alegre, tá? Do Rio Grande do Sul. Vladimir, afinal de contas, por que algumas construções têm a inclusão de aço pesado, que são vigas e pilares, e outras não têm? Bom, o light steel frame ele é feito para suportar cargas quando elas descarregam sobre paredes, né? Por exemplo, aqui, ó, o carregamento vem vindo de cima, parede sobre parede, né? A gente chama inline o carregamento. Então, para vencer vãos, assim, que nem aqui, ó, temos uma abertura aqui. Quando o vão é pequeno, o light steel frame vence tranquilamente, sem problema nenhum. Quando os vãos são grandes, por exemplo, aqui, ó, e lá no... Não sei se está dando para visualizar ali. A parte interna dá sim, um pouco mais. E o carregamento vence o que resiste o light steel frame, a gente acaba colocando um reforço que é normalmente com perfis laminados, ou perfis soldados, que a gente chama de aço pesado, né? Porque o light steel frame seria um aço leve, São porque ele é muito leve. vigas W. Perfis I, perfis W aí da Gerdau. E a gente tem que fazer esse reforço, então, para vencer o vão. E às vezes até para, quando a parte inferior não tem muita parede, para criar alguns pórticos para contraventar devido à ação do vento que está atuando na estrutura. Certo? Então, por exemplo, menos parede, mais fácil para o vento fazer alguma coisa negativa. Exatamente, mais necessidade do aço pesado para formar essa estrutura que vai absorver a ação do vento, né? A gente chama de pórticos aí. Exatamente. Então, nessa obra específica aqui, ó, foi colocado aqui, ó, um pórtico para absorver o vento e também para receber o carregamento de cima, né? Já que o vão é grande. Então eu vou mostrar aqui uma visão aqui só com aço pesado. Ó. Sim, retirou todo o steel frame. Tirei agora o steel ali. frame só para mostrar o aço pesado. Retirou o light steel frame, né? E deixou agora realmente o steel frame. Tem essa diferença, tá, gente? Para quem está iniciando agora, principalmente, né? Como eu costumo dizer aqui, quando eu falo light steel frame, não tem a inclusão de aço pesado junto. Quando eu falo somente steel frame, que acaba sendo a maioria das nossas obras,
aqui da Montec em função de casas de alto padrão. Então, a maioria delas são em steel frame, porque tem inclusão de aço pesado. E aqui dá para a gente ver isoladamente Os pórticos. os pórticos de aço pesado, e também, reparem que, no geral, né, a gente faz ligações parafusadas porque facilita a montagem, né? Já que Exato. todo o processo é industrializado, vai para a obra, não precisa usar solda, nada. É Exato. Esse aço vai pensado tanto tudo quanto engenheirado, o steel frame. né? Exatamente, para que não tenha que, na obra, estar fazendo soldas. Então vai Exatamente. tudo prontinho, detalhado, que nem está Se mostrando encaixa aí, ó. perfeitamente no light steel frame. Exatamente, para agilizar o processo, né? E não ter problemas depois na montagem lá. Então, Show de facilita bola, um monte Vladimir. para o montador, né? Exatamente. Isso é importante também falar, né? Às vezes a pessoa, até o aço pesado ele acaba ficando mais em conta, e não só por ficar mais em conta, ele facilita a execução. Então, às vezes não vale a pena você ter uma viga em steel frame muito carregada, com muito perfil, ou dupla, enfim. Ou se for, agora a Citra também tem a possibilidade de um aço de 140 milímetros, né? Então, muita coisa eles já estão conseguindo resolver. A gente adquiriu uma perfiladora aí, que até com uma espessura maior, né? Pode ir até 1,5 milímetro de espessura, então, de repente, pode ser que resolva Muita algumas coisa situações vai se resolver, né? que se usava aço pesado, pode ser que dê para usar o light steel frame, né? Os perfis esses de 150, na realidade. 150, né? Isso, desculpa. Show de bola, Vladimir. Muito obrigado. Gente, mestre Vladimir, especialista, professor, trabalha aqui junto com a Center Steel. O Felipe também é professor, tá? Aquela cara de moleque ali, vocês não dão bola não, o guri é esperto. Tem até alguns alunos dele aí que estão trabalhando com a gente aí. Show de bola, gente, muito obrigado mesmo, valeu. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe o conteúdo que você gostaria de ver por aqui. Eu sou Jefferson Leal, construo casas steel frame já há muitos anos, ou seja, mais de 20 anos, o cabelo branco já me entrega. Acompanha conosco aqui o dia a dia de obras, a realidade realmente de uma obra, como é que funciona. Eu sou a pessoa que executa as obras junto com a minha equipe, e você aqui assiste somente obras autorais. Então, compartilhe conosco aqui os nossos acertos, os nossos erros também. Então, ó, vem comigo, curte, compartilha aí. Valeu!